Estamos a falar em laboratório que a odontogênese é o estudo da origem do dente, praticamente isso. E o que a gente está vendo aqui, por exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho o meu germe dentário dentro de um folículo dentário e que a gente vai aprender a identificar a partir de hoje. Aqui, por exemplo, tá vendo esta estrutura aqui, ó? Ela não parece uma lâmina dentária? Essa estrutura é a lâmina dentária permanente, tá? Eu acho que no slide que eu mandei para vocês, não tem esse primeiro aqui, mas não tem problema. É uma lâmina dentária permanente. Se essa lâmina dentária permanente for atingida, sofrer uma inflamação, o que vai acontecer? Não vai haver sucessão de dente. Por exemplo, se esse aqui for um molar, né? E vamos supor que esse aqui é o primeiro molar. Não, primeiro molar não, desculpa. Vamos supor que isso aqui seja um canino. Não vai haver canino. Se for molar, não vai haver pré, não vai haver molar, tá? Então, esse estudo ele é importante porque a gente vai entender bastante agora de como que surge o dente. Depois que a gente vê a odontogênese, nós vamos ver a rizogênese, que é como surge a raiz. Então, nós começamos lá no início falando da embriologia dental e nós continuamos ainda falando da embriologia dental. Depois nós vamos entrar na bioquímica do dente, a gente já entrou algumas vezes, vamos voltar e ficar bastante nessa bioquímica do dente na nossa segunda etapa. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando qual que é a origem dessa estrutura da raiz, do tecido pulpar, da dentina, do esmalte e do osso alveolar e do periodonto, que eu tenho periodonto de proteção e aqui embaixo um periodonto de inserção. Então, na nossa aula, nós vamos estudar histologia e embriologia dental. Já estamos fazendo isso desde quando nós começamos a disciplina e a gente vai aprofundar um pouco mais na aula de hoje. Então, quando a gente começa a ver esta situação, uma foto que eu mostrei para vocês, uma foto que está no site do Profissão Dentista, a gente começa a pensar, né? Tá, mas como que isso aqui surge? Por que eu tenho essa estrutura? Por que eu tenho dente aqui em cima e dentes aqui já formados? E aí, pessoal, quando a gente começa a ver essas figuras em laboratório, a gente começa a entender. Quando você vê essa figura aqui da fase de broto, por exemplo, com as células ectomesenquimais condensadas em torno, quando a gente começa a ver um capuz inicial, né? Aqui, ó, eu tenho um capuz inicial. Esse aqui é meu epitélio oral, aqui a área vestibular, a gente já sabe agora, né? Por que que está surgindo esta cavidade? Quando a gente começa a ver, né, esse dente já estruturado, com fase de coroa, a gente começa a entender um pouco mais do que é o elemento dental, certo? O dente, ele é uma estrutura tão particular que parte dele está no nosso meio externo e parte no meio interno ao mesmo tempo. Então, não tem nada dentro do corpo que se compare à estrutura do dente, à fisiologia do dente. Então, com isso, a gente tem que estudar diversos aspectos relacionados à embriologia e odontogênese. Pegando aquelas duas figuras anteriores, né? Nós temos aqui, ó, nós vimos isso em laboratório, a vesícula óptica ou o placódio óptico, formando já aquela vesícula, aquela estrutura grande, né? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho as minhas fossas nasais com um septo nasal, aqui aquela abertura, né?
onde eu tenho uma membrana oro-nasal, e que depois eu vou ter a formação dos meus seios maxilares. Aqui já está o processo de desenvolvimento do osso maxilar. Aqui eu posso ver o processo de desenvolvimento da mandíbula, e isso aqui é a minha cartilagem de Meckel. A gente sabe que a cartilagem de Meckel, ela vai estruturar, né, vai ser o molde para a formação da mandíbula. Então a mandíbula tem uma ossificação endocondral, enquanto aqui na maxila eu não tenho nada disso. Eu vou ter o centro de ossificação, a ossificação intramembranosa, e vai formar a minha maxila. Eu posso observar aqui, nesta figura ainda, 4 germes dentários. Daqui a pouco a gente vai saber o que é um germe dentário, tá? Mas eu posso observar aqui 4 germes dentários. Olha que bacana. Todos eles, coincidentemente, estão na fase de capuz, tá? E esse aqui, ó, eu já poderia falar, tanto esse quanto esse, que ele já está numa outra fase que nós vamos estudar hoje, ok? Então, esse aqui seria, ó, os rombômeros cerebrais aqui, ó, começa a formar um hemisfério cerebral, tanto de um lado quanto de outro, e o embrião estaria se desenvolvendo, né? Então, finalmente, vamos entrar no slide que eu mandei para vocês, que é a odontogênese. Quando se fala da odontogênese é o processo de desenvolvimento dos dentes e também o processo de desenvolvimento dos tecidos de suporte dos dentes, certo? Quando a gente fala desse processo, ele é muito parecido, muito similar em todos os dentes. O que muda é a forma da coroa, mas a maneira de desenvolver é a mesma. Muda também o tempo desse desenvolvimento. Todo mundo sabe que a criança, ela não vai nascer os dentes, né, todos de uma vez. O que acontece? Primeiro vem incisivo central inferior, depois vem incisivo central superior, depois incisivo lateral, de, inferior ou superior, depende, depois incisivo superior, depois vem os molares e depois os caninos. Isso numa sequência normal cronológica, né? Da primeira dentição ou dentição decídua, né? A gente chama de dentição decídua, com C, tá, pessoal? Escrever aqui para vocês. Então, a gente chama de dentição decídua. É isso que a gente chama a primeira dentição, aquela que a gente fala dente de leite, né? É uma dentição decídua, certo? Então, o processo da odontogênese, ele é similar a todos os dentes. E o que vai acontecer? Nós já vimos em laboratório que o epitélio de revestimento da cavidade bucal primitiva, ele é estratificado e pavimentoso. Epitélio, ele cobre. Se ele cobre, ele tem origem ectodérmica. Então, nós sabemos que por volta entre a partir da 4ª semana de vida intrauterina, eu vou ter o rompimento da membrana bucofaríngea. Então, eu tenho um epitélio oral e abaixo desse epitélio eu tenho um tecido conjuntivo primitivo. Como que eu chamo o nome do tecido conjuntivo primitivo? É mesênquima. Porém, eu vou ter células que
que pertenciam ao epitélio e ao tecido conjuntivo e se diferenciaram, né, através de uma expressão de proteínas de membrana em um outro tipo celular e que a gente vai chamar de células ectomesenquimais, constituindo um tecido conjuntivo primitivo diferente, que eu chamo de ectomesênquima. Então, aqui, células do epitélio primitivo oral sobre células do tecido conjuntivo primitivo. Estas células, elas começam a se diferenciar e não serão mais células do tecido conjuntivo e nem células do epitélio. Elas constituem um novo tipo celular chamado de células ectomesenquimais. Essas células ectomesenquimais vão constituir, né, um tecido que eu vou chamar de ectomesênquima. Um tecido que tem características ectodérmicas, portanto, além de revestir, ele pode ter terminações nervosas, né, feixes nervosos, e eu tenho também um tecido que, ao mesmo tempo, consegue fazer preenchimento, e eu vou chamar de tecido mesenquimal, né, muito semelhante ao mesoderma. Quando se fala em odontogênese, a odontogênese ela vai apresentar, né, as suas etapas. Então, as etapas da odontogênese são iniciação, proliferação, morfo e histodiferenciação e aposição. Então, a iniciação é aquele processo que a gente começou a ver no laboratório, onde eu tenho o início do desenvolvimento do dente. Após essa fase, eu tenho uma fase de proliferação celular. Após a fase da proliferação celular, a forma da minha estrutura que vai formar o dente, ela começa a se modificar e eu tenho a presença de vários tipos celulares diferentes. Esses vários tipos celulares diferentes, eu vou denominar esta etapa de histodiferenciação. Histo de tecido, diferenciação, então eu vou ter o aparecimento de tecidos diferentes no processo da odontogênese. Finalmente, eu tenho a fase de aposição, que é a fase em que a raiz vai surgir no processo de odontogênese. Então, vamos falar cada fase. Quando a gente fala da iniciação, vai haver interações indutivas, quer dizer, substâncias do epitélio vão induzir células do ectomesênquima e substâncias produzidas pelo ectomesênquima induzem diferenciação no epitélio. Isso que é indução. Você induz e é induzido a alguma atividade. Então, essa indução entre as células do epitélio e células do ectomesênquima vão formar a banda epitelial primária. Então, por volta da quarta semana, final da quarta semana de vida intrauterina, rompe-se a membrana bucofaríngea. A partir daí, começa a indução do epitélio e do ectomesênquima, e essas induções levam à proliferação do tecido do epitélio oral primitivo, levando à formação da banda epitelial primária
por volta da 5ª semana de vida intrauterina. E nós vimos que quando se forma esta banda epitelial primária, nós vamos ter a formação de duas estruturas. Uma que é a lâmina dentária e a outra que vai ser a lâmina vestibular. Então, eu vou ter a formação da lâmina dentária e da lâmina vestibular. Então, nós vimos esta foto no laboratório. Eu tenho aqui, então, o processo de indução entre o epitélio oral e o ectomesênquima com a formação da minha banda epitelial primária, né, que nós vimos em laboratório. Aqui embaixo eu tenho ainda o que? As células ectomesenquimais, essas que têm o citoplasma mais claro. Isso aqui são células ectomesenquimais, que vão se direcionar para ficar sob a banda epitelial primária. Então aqui, ó, em esquema, o que acontece no desenvolvimento das lâminas dentária e lâmina vestibular. Então nós temos primeiro a indução entre o epitélio oral e o epitélio e o ectomesênquima com a formação da banda epitelial primária. Essa banda epitelial primária, ela continua a se desenvolver, levando à formação de duas lâminas, uma lâmina dentária e uma lâmina vestibular. A lâmina vestibular, por sua vez, fica mais espessa e o seu interior começa a sofrer um processo de degeneração. Essa degeneração, ela vai ocorrer através de um processo denominado de apoptose. A apoptose é a morte celular programada. Então, esta região aqui dentro vai sofrer apoptose. Ao sofrer apoptose, olha o que aconteceu. Essa região vai perder as suas células e vai formar um sulco, um espaço. Então, vai formar o sulco vestibular. Esse local aqui embaixo, ó, a gente chama de fundo de saco de vestíbulo, ok? Então, aqui foi a figura que eu mostrei para vocês de uma região em degeneração, né, devido ao espessamento da lâmina vestibular. Eu posso ver ao centro dessa região de degeneração, as células vão se rompendo, né, sofrendo apoptose. Por que eu sei que está sofrendo apoptose? Porque se houvesse um rompimento desse, uma destruição celular dessa, haveria processo inflamatório. Eu teria células polimorfonucleares ali, macrófagos e outros. Mas isso não acontece no processo de apoptose. Somente processos infecciosos é que levam, né, ao recrutamento de leucócito, ao aparecimento de pus na região. Então eu tenho aqui, né, uma apoptose da minha lâmina vestibular. Então vamos deixar a lâmina vestibular para lá e vamos olhar o quê? Quais são as consequências do crescimento da lâmina dentária. Então, a gente observa que o epitélio oral ele se modifica nas suas diversas camadas, né? A gente pode ver aqui em cima, e a partir daí o meu epitélio oral basal ele começa a se diferenciar, formando essa lâmina dentária. A lâmina dentária ela contém uma grande concentração de células ectomesenquimais.
São essas células que vão definir o padrão de crescimento da minha lâmina dentária. Então, saindo aí do espessamento do epitélio oral com formação da banda epitelial primária, nós entramos na outra fase da odontogênese, da etapa de iniciação. Então, vamos diferenciar aí. Qual a diferença entre fase e etapa? A odontogênese possui 4 etapas: iniciação, proliferação, morfihisto-diferenciação e aposição. Por sua vez, cada etapa possui suas fases, e essas fases, às vezes, elas atravessam de uma etapa para a outra. Então, a fase de botão é uma fase da odontogênese presente na iniciação da etapa de odontogênese, ok? Então, o processo da odontogênese, ele tem etapas. Então, na fase de botão, após a proliferação dos arcos e da lâmina dental, vai haver agora diminuição dessa proliferação e, com isso, né, pode se instalar processos que vão modificar a embriologia do dente. Então, na fase de botão, ela é a proliferação inicial, né, ao longo tanto dos arcos dentários quanto da lâmina dental. Essa fase lembra que membrana bucofaríngea se rompeu no final da 4ª semana. A partir daí, da 5ª e da 6ª e 7ª semana, vai acontecer o espessamento do epitélio, a formação da banda epitelial primária, a formação das 2 lâminas, né? Lâmina vestibular e a lâmina dentária. Depois, a lâmina vestibular, ela degenera em sua parte, formando o espaço vestibular, e a lâmina dentária, ela se mantém, né? Ela vai se manter porque é dela que vai vir o dente descido e depois o dente permanente. Então, após sua proliferação inicial ao longo dos futuros arcos e da lâmina dental, a lâmina dental apresenta o quê? Atividades mitóticas diferenciadas, por isso que ela está sempre em constante divisão celular. Além disso, a fase de botão, ela vai ocorrer em torno da 8ª semana de vida intrauterina, ok? Os dentes, como eu já avisei, eles não têm esses botões todos ao mesmo tempo. Então, como os dentes têm uma dentição, que a gente diz que há uma ordem cronológica de acontecimento, essa ordem cronológica de acontecimento que vai determinar aí as fases, tá? Então, eu tenho fase de botão, fase de campânula, fase de capuz, fase de campânula, e depois eu tenho também a fase de campânula avançada e aposição. Nós já vimos que para formar essa fase de botão, nós vamos ter o quê? Uma condensação ectomesenquimal. Essa condensação ectomesenquimal, ela pode auxiliar, né? Depende dela o direcionamento das fases da odontogênese. Então, o que eu vou entender? Alguém pode perguntar assim:
Adriano, mas por que essas células resolveram condensar? Aí vem a mesma questão das células que formaram a nossa a fase embrionária, a linha primitiva do embrião. Por quê? Lá na linha primitiva do embrião, todas as células que apresentaram a proteína HMK1+, né, elas se aproximaram e formaram a linha primitiva. Aqui na fase de botão, todas as células que tiverem na sua proteína de membrana a tenacina, que é uma proteína, e a sindecana-1, que é outra proteína, elas se sentirão atraídas umas pelas outras. Elas serão células ectomesenquimais e que ficarão atraídas umas pelas outras, formando uma condensação. Eu chamo a essa condensação de células ectomesenquimais de quê? De condensação ectomesenquimal. Então, somente as células que possuem tenacina e sindecana é que vão fazer essa condensação ectomesenquimal. Como a gente pode ver aí, nós temos as células, então, de condensação ectomesenquimal, né, que está representado aqui. Essas células de condensação ectomesenquimal, aquelas que possuem, né, tenacina e sindecana, essas células aqui, elas vão estar imediatamente abaixo, ó, eu tenho aqui eu tenho também, só que não estão tão condensadas, mas elas delimitam esse processo de crescimento do epitélio oral na tentativa da formação do dente. Então, o local onde formou a banda epitelial primária, as células continuaram a se desenvolver, porém elas são limitadas pelas células de condensação ectomesenquimal. Essa limitação, né, do crescimento do epitélio oral vai formar uma estrutura em forma de botão, igual um botão de rosa, né, que fica ali guardadinho. E aí nós chamamos, né, a essa fase de odontogênese como fase de botão. Não confunda fase com etapa. Nós ainda estamos na etapa de iniciação da odontogênese. A fase é a fase de botão na etapa de iniciação. Uma vez que se formou, então, a fase de botão, que o ectomesênquima se condensou, vai agora entrar uma outra etapa da odontogênese. A gente vai sair da etapa de iniciação e entra na etapa de proliferação. Só ligar a luz aqui. Essa etapa de proliferação, pessoal, ela vai fazer com que nós, agora, ao olhar o epitélio oral, a gente perceba que o crescimento do meu botão em cima da célula ectomesenquimal definiu uma forma de boné ou capuz. Então, a primeira fase da etapa de proliferação é a fase de capuz. Nessa fase de capuz, eu tenho uma intensa proliferação de células epiteliais do botão. Por isso que eu não estou mais na etapa de iniciação, e sim na etapa de proliferação. Ok? Então, essa intensa proliferação das células epiteliais do botão me faz ficar na etapa de quê? De proliferação, certo?
crescimento em torno das células ectomesenquimais, ele é desigual, fazendo, né, uma curvatura ao centro, e esse aprofundamento central vai formar uma estrutura em forma de boné. Então eu tenho aqui, ó, uma depressão, né, uma curvatura ao centro, e as células do epitélio oral se proliferando e contornando a minha célula ectomesenquimal. Ela não está fechando as células, mas ela contorna essas células e dá o aspecto, né, essa estrutura celular, né, ao tecido, que vai ficar o quê? Com um aspecto de botão. E quando eu tenho esse capuz sem formar aquelas alças cervicais que vão abraçar as células ectomesenquimais, eu digo que essa célula está na fase de capuz inicial. Então, dentro da fase de proliferação, eu tenho o aparecimento de algumas estruturas muito interessantes. É nessa fase de proliferação que as camadas superficiais, as camadas epiteliais aqui, né, é, do meu capuz, elas começam a se diferenciar, formando aqui o órgão do esmalte. Então, o órgão do esmalte aparece na fase de proliferação. Esse órgão do esmalte, ele é formado pelo epitélio interno, pelo epitélio externo e pelo retículo estrelado, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Além disso, então, órgão do esmalte, epitélio interno, externo e retículo estrelado. Então, vamos ver aqui. O que é o órgão do esmalte? Então, essa aqui é a minha fase de capuz, na odontogênese. Esta região aqui é o meu epitélio interno do órgão do esmalte. Esta região é o epitélio externo do órgão do esmalte. Esta região onde eu tenho células aqui em estrela, eu vou falar que esse aqui é o meu retículo estrelado. Então, essas três estruturas, epitélio externo, retículo estrelado e o epitélio interno, constitui o órgão do esmalte, e mais para frente nós vamos estudar ainda hoje qual a importância do órgão do esmalte, ok? Falta 1 minuto e 46 para o link cair. Se ele cair, vocês entrem no mesmo, retornem no mesmo link. Uma outra coisa interessante para a gente perceber aqui é o seguinte: aqui em cima eu tenho a formação do órgão do esmalte. As células ectomesenquimais condensadas vão constituir uma estrutura que eu chamo de papila dentária. Então, a minha papila dentária, ela está nas células ectomesenquimais condensadas, que estão envolvidas pelo capuz. Então, na fase de proliferação, na etapa de proliferação, eu tenho a fase de capuz. Esta fase de capuz, ela, durante a proliferação, vai haver o aumento da condensação ectomesenquimal. E aí aquelas células ectomesenquimais vão ficar aprisionadas ali, né? Onde eu tenho o quê? O meu epitélio interno do órgão do esmalte. Eu vou chamar essas células que estão condensadas de papila dentária. É a papila dentária que vai ajudar no desenvolvimento